Olá, amados irmãos e irmãs. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo distantes fisicamente, nós convidamos todos a adorar a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, lá em Isaías 45, 8. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Deus eterno, farei isso. É a este Deus tremendo e maravilhoso que nós iremos prestar culto nesta noite. O presbítero Arnon estará fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós cremos em Ti, cremos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Cremos em Jesus Cristo como nosso único e eterno Salvador. Cremos na Trindade Augusta, Senhor nosso Deus. O Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E nós te agradecemos porque em meio, Senhor nosso Deus, aos problemas que temos, Senhor, as dificuldades que temos, nós cremos em Ti. Mas te pedimos que o Senhor sempre acrescente a nossa fé, Senhor nosso Deus, que a nossa esperança em Ti seja cada vez maior. Nós, Senhor, nós te exaltamos, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Criador, Senhor. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Salvador. Te agradecemos por esse pensamento que nós temos, por essa inteligência que nós temos, que o Senhor nos fez a Tua imagem conforme a Tua semelhança, para o Teu próprio louvor. Te louvamos, Senhor nosso Deus, porque Tu és o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Em nome de Jesus, mais uma vez nós Te louvamos, Senhor nosso Deus. Amém. Quero convidar os irmãos e irmãs a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 105, versos 1 a 8. Nós vamos ler esse texto na palavra do Senhor. O texto também será reproduzido na tela. Assim diz a palavra. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou. Nesse sentido de adoração, será entoado um cântico. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele oferecemos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele
oferecemos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele oferecemos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Ouçamos as boas novas. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Nós vamos ouvir o presbítero Henrique, que estará representando a igreja numa oração de confissão de pecados. Graça e paz, irmãos. Peço que fechem os seus olhos, então, e vamos fazer essa oração a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Altíssimo e Poderoso, em primeiro lugar te agradecemos por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Sabemos que o Senhor é Deus, o Deus que tem falado aos nossos corações, o Deus, ó Pai, que nos dá a salvação. Eu quero, Senhor Deus, neste momento, em nome de Jesus, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Sejam eles, Pai, em olhares, em pensamentos, em palavras, ó Pai, ou outras atitudes, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor perdoe, nos traga mesmo a memória, Senhor Deus. Pai, nos faça enxergar onde erramos, Senhor Deus. Ó Pai, para que reconheçamos, Senhor, diante de Ti. Ó Pai, possamos estar mesmo, Senhor Deus, limpos, Pai, para poder Te adorar, para poder estar na Tua santa presença. Perdoa, Senhor Deus, todos os nossos pecados. Senhor, quando a Tua palavra fala em confiar, ó Senhor, e não confiamos. Quando a Tua palavra nos ensina a amar e não amamos. Ó Pai, quando a Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, a ter misericórdia e não temos misericórdia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa porque o Senhor sabe que somos falhos, Senhor, e que precisamos do Senhor. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, Senhor Deus. Ó Pai, continue conosco, Senhor Deus, a cada minuto, a cada segundo das nossas vidas. Eu peço o perdão ao Senhor, eu peço as misericórdias do Senhor sobre a vida do Teu povo, Senhor. O Teu povo que se reúne, mesmo neste momento tão adverso, mesmo à distância, Senhor, que se reúne, Senhor Deus, através dos meios que temos para Te louvar, Senhor Deus. E precisamos do Teu perdão.
a cada dia, Senhor, pois somos falhos. Pai, eu peço perdão pela vida do Teu povo, pela vida da Tua igreja, perdão pelos meus pecados, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, Pai, nos limpe mesmo, nos purifique, para que possamos seguir Te adorando, para que possamos seguir diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É no nome de Jesus que eu oro ao Senhor, agradeço mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e peço perdão. No nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Em nome de Jesus Cristo, somos todos perdoados. Vamos adorar ao nosso Deus com louvores. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio.
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Graça e paz, irmãos. Este cântico que nós vamos cantar agora diz: eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Mesmo em meio a essa pandemia, neste momento difícil que nós estamos passando, que nós possamos louvar a Deus, que nós possamos orar, que nós possamos aprender mais a palavra de Deus, né? Interceder por aqueles que tanto estão necessitando, irmãos. São muitas pessoas passando fome, muitas pessoas passando muita necessidade mesmo. E nós temos essa oportunidade de podermos orar e interceder a Deus por eles, né? Que nós possamos louvar ao nosso Deus em todo tempo, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Louvado e agradecido seja o seu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Possamos te buscar no tempo e fora de tempo, Pai. Declare, irmãos, através desse cântico, o quanto você anseia e quer o Senhor. Prosseguindo para o alvo eu vou, para a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir,
Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te queremos, Pai. Te queremos todos os dias, Pai. Amém. Glórias a Para a teu nome, sua Senhor. glória, Pai. Amém. Que seu nome seja glorificado e bendito com o nosso agir e com o nosso viver. Amém, Que Deus Senhor. abençoe a todos. Amém. Glorificamos o seu nome, agora que vamos ouvir a palavra. E quem estará conosco nesta noite, trazendo a palavra, é o reverendo Tiago. Ele é da IPI do Itaqui, Campo Largo, Paraná. Antes, ouviremos a presbítera Ione, que estará fazendo uma oração de iluminação da palavra e pela vida do pastor. Vamos orar, queridos. Pai de amor, Pai querido, nós entramos na Tua presença para Te agradecer pelo Teu amor sobre as nossas vidas. E agora queremos, Senhor, Te pedir pela vida do pastor Tiago, que o Senhor esteja iluminando a sua mente, Pai, para que ele possa trazer, Senhor, a palavra, Senhor, direto do Teu altar. Guarda a vida dele, Pai, guarda as nossas vidas para que possamos estar calmos, serenos e tranquilos na Tua presença, para ouvir a Tua voz, Senhor. Guarda, te pedimos mais uma vez, o Teu servo, e usa-o nas Tuas mãos, pois te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs da IPI da Saúde, que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Já estivemos juntos hoje pela manhã na escola bíblica, onde tive o prazer de conhecer alguns de vocês, pude me apresentar também, e foi um momento muito especial. Espero que nesse tempo que teremos agora seja um tempo especial também, onde que o Senhor venha continuar a ministrar os nossos corações, falar aos nossos corações e encher os nossos corações de esperança. E que também possamos vir ser confrontados e também consolados pela sua palavra. Bom, mas eu gostaria de estar me apresentando novamente, especialmente para aqueles irmãos e irmãs que não puderem estar presentes na escola bíblica. Então, muito prazer, me chamo Tiago, sou casado com a Gislaine. Atualmente estou como pastor auxiliar aqui na IPI do Itaqui, na cidade de Campo Largo, Paraná, que é a região metropolitana de Curitiba, conhecida como a terra da porcelana. Né? Bom, hoje atuo aqui com os jovens e com os adolescentes da igreja e também sou responsável pela parte de implementação e efetivação dos projetos sociais que a igreja tem através da ONG, que é a Associação Bethesda. No nosso projeto aqui, nós trabalhamos com crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social e junto com as suas famílias, procuramos estar trabalhando a questão do vínculo, fortalecimento do vínculo familiar, né? Nós também temos oficinas de jiu-jitsu, violão e de horta comunitária, e onde que através dessas oficinas procuramos trabalhar questões como cidadania, direito, valores, identidade e princípios também. Bom, me criei em Florianópolis, apesar de não ter mais nenhum sotaque, né, da ilha. Tive o prazer também de conviver aí no presbitério Ipiranga por aproximadamente 1 ano e meio, quando fui seminarista do pastor Rafael, aí na igreja do Ipiranga também. Bom, sou formado em serviço social e por enquanto não temos filhos, temos 2 cachorras, a Pitty e a Costelinha, mas que dá um trabalho igual, né, gente? Meu Deus do céu. E também espero, né, eu e minha esposa esperamos que em breve a gente possa vir estar conhecendo os irmãos pessoalmente também, que Deus venha prover esse nosso encontro aí, tão breve. Bom, essa noite eu gostaria de estar conversando com os irmãos e com as irmãs sobre questões da vida, ou melhor, sobre a vida. Porque a vida, ela é um presente ao qual Deus deu para mim e deu para você. É uma dádiva a qual nos foi dada. E essa dádiva, e nesta dádiva que é a vida, a gente experimenta, a gente desfruta da graça de Deus. E a vida é algo totalmente extraordinário. E eu confesso para os irmãos que eu sou apaixonado pela vida.
A vida ela é extraordinária, mas isso não quer dizer que não teremos problemas, não teremos dilemas, não teremos medos, questionamentos, derrotas. Não quer dizer que a vida é feita somente de vitórias e de momentos alegres. Há quem dera que fosse assim. Mas há quem diga se a vida fosse somente dessa forma, seria meio que sem graça. Ou talvez ela não seria extraordinária. Mas independente da situação a qual a gente vive, da extraordinária vida, nós estamos experimentando e vivenciando a graça de Deus, que é algo que é transformador e algo que ressignifica todo o tempo, a todo momento, a nossa história. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Sobre o que faz da vida, o que pode fazer a vida ser algo cada vez mais extraordinário. E a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse é o que leva a vida a ser algo extraordinário é viver os princípios do reino de Deus. Toda vez quando eu e você nos colocamos à disposição e procuramos viver os princípios do reino de Deus, a vida, que é esse presente ao qual Deus nos deu, se torna algo extraordinário. Assim, eu gostaria de convidá-los a estar abrindo a sua Bíblia, ligando o aplicativo aí do seu celular, smartphone, tablet, lá na Bíblia, para que juntos a gente pudesse estar lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 12. Conseguiu achar? Vamos à leitura, então? Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se, e os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Bem-aventurados as pessoas que choram, pois Deus a consolará. Bem-aventurados as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Bem-aventurados as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Bem-aventurados as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Bem-aventurados as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Bem-aventurados as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus a tratará como seus filhos. Bem-aventurados as pessoas que sofrem perseguições, por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Bem-aventurados são vocês, quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa será guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Agora eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs a fecharem seus olhos, para que juntos nós pudéssemos estar orando, pedindo para que Deus possa continuar a ministrar os nossos corações através dessa palavra que foi lida, através da palavra que será proclamada, e que por ela a gente possa vir ser confrontados e transformados. Feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus, quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer porque vivemos dias, Deus, difíceis, dias confusos, mas o Senhor se faz presente, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por isso, ó Deus. Quero te agradecer, Deus, pelo dom da vida, por esse presente, Deus, que o Senhor nos deu. E muito obrigado porque, como diz a sua palavra, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigado por essa certeza, muito obrigado por essa verdade. Senhor, eu peço que neste momento agora o Senhor possa vir estar ministrando os nossos corações e que nada e ninguém possa vir estar atrapalhando aquilo que o Senhor deseja falar às nossas vidas. Espírito Santo, tenha total liberdade para ministrar as nossas vidas conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Mais uma vez te agradecemos por este tempo. Assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, as bem-aventuranças, elas se encontram naquele bloco que é bem conhecido por nós como o Sermão das Montanhas. Aqui no Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, ele se encontra no capítulo 5 até o capítulo 7. Começando pelas bem-aventuranças, que foi o texto que nós lemos, e encerra lá no capítulo 7 com a parábola do insensato, ou daquele que construiu a sua casa sobre a rocha e construiu a sua casa sobre a areia.
O Sermão da Montanha, para mim, ele tem uma característica muito peculiar. Ou melhor, ele é, para mim, uma convocação, um chamado para todo aquele que deseja viver, ou melhor, deseja ser um discípulo e uma discípula do Senhor. Pois aqui no Sermão da Montanha nós encontramos princípios do reino, encontramos valores do reino de Deus, encontramos características peculiares de todo discípulo e de toda discípula do Senhor. Essas características peculiares que caracterizam o discípulo e a discípula de Jesus Cristo, elas estão descritas aqui nas bem-aventuranças, como nós acabamos de ler, aqui no versículo 1 até o versículo de número 12. Essas características são pessoas que reconhecem que dependem exclusivamente de Deus, são pessoas que choram com aqueles que estão sofrendo, são as pessoas que choram e buscam auxílio diante do Senhor, são pessoas humildes, são pessoas que têm fome e sede, desejo, anseio de fazer e viver a vontade de Deus. São pessoas que têm e sentem misericórdia e vão a favor do outro. São pessoas que têm um coração puro, um coração que tem o desejo de viver uma vida de santidade. São pessoas que trabalham pela paz, são conhecidos como pacificadores, que são pessoas que não são semeadores de discórdia, de conflitos e de contendas, mas são pessoas que procuram promover a paz e anunciar uma paz que está em Cristo Jesus. São pessoas também que, infelizmente, acabam sofrendo perseguições por fazerem a vontade de Deus. E elas têm um desejo de viver a vontade de Deus, aquela que o apóstolo Paulo fala para a gente, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Essas são as características peculiares de um discípulo e de uma discípula do Senhor. Mas aqui, hoje, não irei conversar com você sobre cada bem-aventurança, sobre cada característica peculiares. Vamos trabalhar ela como se fosse um único bloco. Vamos trabalhar a questão do ser bem-aventurado, procurar viver como um bem-aventurado. Bonhoeffer, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele nos apresenta ela como o extraordinário da vida cristã. Bonhoeffer nos apresenta como o extraordinário da vida cristã. Aqui também a gente já aprende, se a gente deseja viver o extraordinário da vida cristã, deseja viver a vida cristã de uma forma intensa, de uma forma profunda, nós temos que viver como um bem-aventurado. Temos que deixar que as características peculiares seja algo natural na minha vida e na sua vida. Chorar com aquele que chora, ser pacificador, ser misericordioso, tem que ser algo natural na minha vida e na sua vida. Pois essa é uma característica do discípulo de Cristo Jesus. E essas características nós percebemos em Jesus Cristo. Ele era um pacificador, ele era misericordioso, ele não se conformava com as injustiças, ele buscava a paz o tempo todo e, acima de tudo, anunciava e vivia as coisas do reino. Assim como Jesus, nós devemos buscar viver as bem-aventuranças. Em Jesus, nós devemos buscar a inspiração para viver as bem-aventuranças e assim viver o extraordinário da vida cristã. Você quer viver o extraordinário da vida cristã? Então procura ser um bem-aventurado. Porque nessas bem-aventuranças, procurar viver essas bem-aventuranças vai levar que a nossa vida ela seja transformada. Vai levar que a nossa vida seja impactada. Porque as bem-aventuranças, ao mesmo tempo que ela transforma a nossa vida e traz esperança, ela impacta e ela confronta as nossas vontades, ela confronta os nossos desejos, ela confronta as nossas ideologias, os nossos conceitos, os nossos preconceitos. E isso é muito bom, porque toda vez que as nossas ideologias, conceitos, preconceitos são confrontados pela palavra de Deus, algo me diz que depois desse confronto, sempre iremos experimentar o consolo, que é seguido de transformação e ressignificação. Toda vez que procuramos viver como bem-aventurados, somos confrontados. Toda vez que procuramos viver as bem-aventuranças em nossas relações, nós somos confrontados e somos transformados. Sendo confrontados e transformados, os nossos medos, os nossos traumas ganham um novo sentido e um novo significado. E quem sabe, assim,
aquele texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele ganha forma. Ganha forma. E todas as coisas irão cooperar para aqueles que vivem como bem-aventurado, porque o bem-aventurado ama Deus sobre todas as coisas. Ama Deus sobre todas as coisas. Assim, viver como bem-aventurado é procurar viver a natureza original da vida. É procurar ser aquilo que nós fomos criados para ser. E procurar exercer aquilo que nós fomos criados para exercer. E o que a gente foi criado para exercer e ser? Eu e você fomos criados para exercer e ser pessoas que amam a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E que amam o próximo da mesma forma, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Afinal de contas, foi assim que Jesus, quando questionado sobre a importância dos 10 mandamentos, resumiu os 10 mandamentos em 2, dizendo lá em Marcos, como está escrito lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, 31, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, e amar o próximo como a nós mesmos. Assim, viver o bem-aventurado, as bem-aventuranças e ser um bem-aventurado nos leva a desfrutar o melhor da vida. Mas lembrando, né, o melhor da vida não quer dizer que as nossas vidas será simplesmente flores, porque iremos passar por momentos difíceis. Iremos passar por momentos de questionamentos, de dúvidas. Estamos passando por uma situação assim agora. Talvez você está sofrendo as consequências dessa pandemia. Talvez você tenha algum familiar que foi vítima dessa pandemia, ou pelo vírus, ou pelo desemprego, ou pela dificuldade, ou pelas dificuldades que elas estão trazendo. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Mas lembre-se que quando nós vivemos o extraordinário da vida todo dia, nós desfrutamos do cuidado de Deus todos os dias. E o extraordinário da vida cristã nos leva a reconhecer o Senhor a todo tempo, a viver a sua soberania, a sua vontade a todo tempo, mas acima de tudo, nos leva a confiar e a descansar no Senhor. Eis aí outra característica do bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que acredita e confia no Senhor e descansa no Senhor. Então, se você está passando por uma situação difícil nesse exato momento, quero dizer, descanse no Senhor, procure força no Senhor, experimente no Senhor aquela paz que vai além do nosso entendimento. Essa paz não quer dizer que vai ser ausência de medo, mas vai ser sem coragem para a gente enfrentar, seguir em frente e procurar ser um bem-aventurado mesmo em tempos difíceis e complicados como nós estamos vivendo. Carlos Queiroz, o pastor Carlos Queiroz, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele diz o seguinte, ou melhor, quando ele fala dos princípios do reino que está alicerçado nas bem-aventuranças, ele diz o seguinte, que isso é algo transcendente, sobrenatural, é um encantamento com o ser, sendo ao mesmo tempo, por desdobramento, a vida de mulheres e de homens obedientes ao processo de cultivar flores, amores, sensibilidade, dores, vivendo e pré-criando, criando e procriando. Ou seja, vivendo na dependência de Deus. E ser bem-aventurado é procurar exercer em todas as esferas dos nossos relacionamentos, em todos os momentos, procurar viver os princípios do reino de Deus. Lembrando, as bem-aventuranças são a carta de entrada para todo aquele que deseja viver os princípios do reino de Deus. Lembrando que o reino ele é feito de misericórdia, ele é feito de justiça. E a misericórdia e essa justiça elas estão entrelaçadas num amor que é mais forte do que a morte, num amor que supera os nossos pecados, os nossos anseios, trazendo reconciliação, restauração e paz de espírito. Assim, eu quero dizer para você, procure ser um bem-aventurado. Procure a descansar no Senhor. Procure viver aquilo que o Senhor tem destinado para mim e para você.
Ser bem-aventurado é viver na intimidade com o Senhor. Muito interessante, quando nós olhamos aqui para o nosso texto, ali logo no versículo 1, quando Jesus, vendo a multidão, ele vai e sobe no monte, pega e senta-se, e os seus discípulos se aproximam dele para ele começar a ensinar. O texto conta que Jesus pegou, se assentou. Talvez essa questão de Jesus ter se assentado possa passar para a gente por algo desapercebido, ou talvez a gente olhe e pense, nossa, acho que Jesus estava cansado, tal. Mas aqui mostra para a gente algo muito interessante, que o fato de Jesus ter se sentado, ele estava se colocando de igual para os seus discípulos, porque Jesus ele era visto como rabi, como mestre, e geralmente naquela cultura, toda vez que o rabi e o mestre iam ensinar os seus, ele ficava em pé. Mas aqui Jesus ele se coloca sentado, ou seja, se coloca de igual para igual com seus discípulos e discípulas, na intenção de ensiná-los, na intenção de chamá-los para perto. É como se eu estivesse falando o seguinte: ei, agora preste bem atenção no que eu irei falar para vocês, pois o que eu vou dizer é a essência da caminhada cristã. Vivê-lo talvez não seja fácil, mas vivê-lo transforma a nossa caminhada em algo extraordinário. Assim, os ensinamentos das bem-aventuranças, os ensinamentos de Jesus, reunido nesse bloco, ele se apresenta para mim e para você como um convite constante à superação de si mesmo. Ele é uma exortação, sim, é uma exortação também, mas ele é um convite, é um chamado para viver a esperança que está em Cristo Jesus e nos seus ensinamentos. Muito interessante também que tem um autor chamado Reimer, quando ele estuda as bem-aventuranças, ele traz algo bacana aqui pra gente, onde ele diz que as bem-aventuranças, elas dispensam os verbos. Que a palavra grega aqui, makarioi, ela significa bem-aventurados, e esse bem-aventurados nos remete a duas ações. A duas ações propositivas, ou seja, ações com intenções, né? Bom, na primeira delas, refere-se, o significado da palavra bem-aventurados, refere-se como felicidade, alegria, gozo que nos levam a um estado de espírito. Por isso, talvez que em algumas traduções, em vez de estar bem-aventurados, ali nós encontramos felizes são os que choram, felizes os que são humildes, né? A outro sentido que a palavra makarioi aqui no grego traz para a gente, no nosso contexto, é que a palavra ela ganha uma questão de uma ação, de uma ordenança, que nos remete e nos deve levar a ter ações propositivas e transformadoras. Ações propositivas são o quê? São ações que visam um propósito, têm um fim determinado. E que fim determinado é esse? Que propósito é esse? Sim, viver o extraordinário da vida, como estamos falando até aqui agora, mas acima de tudo, anunciar os valores do reino dos céus. Lembrando que os valores hoje, eles estão um pouco, ou muitos, corrompidos de valores éticos, valores morais, as nossas ideologias, os nossos conceitos, estão meio que corrompidos pelo pecado que nos domina. Também estão corrompidos porque muitas vezes nós construímos esses valores em coisas que são transitórias e em coisas que são passageiras. Em coisas também que procuram atender as nossas vontades, realizar os nossos fetiches. Mas, se nós construímos os nossos valores, os nossos conceitos, como aqui já falamos, nossos valores, os nossos conceitos, as nossas ideologias, as nossas ações, com o objetivo de exaltar o nome de Deus, com o objetivo de viver o reino, com o objetivo de viver o extraordinário da vida, alicerçado nas bem-aventuranças, estamos construindo os nossos princípios e valores, ideologias, conceitos, preconceitos, não em coisas que são transitórias e passageiras, mas sim princípios, valores, conceitos que são eternos. Porque elas vêm de um Deus que nos convida para viver a eternidade. Um Deus que era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Então, meu irmão e minha irmã da IPI da Saúde, eu convido a você a viver como bem-aventurado. Eu desafio você
a viver como um bem-aventurado, a deixar as bem-aventuranças, permitir que as bem-aventuranças seja algo natural nas suas ações, no seu modo de se relacionar, de vir e a ser igreja, de vir a ser um discípulo e uma discípula do Senhor. As bem-aventuranças não é algo para a gente talvez ficar teorizando demais, ficar criando os métodos ou estratégias. Não, acredito que não. As bem-aventuranças, assim como todos os princípios e preceitos ao qual o Senhor nos ensina através da sua palavra, é algo que é para ser vivido. Não é algo para ser somente teorizado, conjecturado, mas sim algo para ser vivido e viver ele da forma mais natural possível. Porque quando a gente vive isso da forma natural, isso faz parte de nós. Isso faz parte de nós. Então, eu pergunto para você, ser bem-aventurado faz parte do seu modo de ser? Chorar com aquele que está chorando, ser pacificador, ser misericordioso, ser humilde, isso faz parte do seu ser? Isso é algo que faz parte, isso é algo que é seu? Bom, é um desafio. Eu sei que não é fácil. Mas, pela ação do Espírito Santo, que é transformadora, que é reconciliadora, isto é possível. É possível ser eu e você buscarmos ao Senhor. Isso é possível ser eu e você meditarmos na sua palavra. Isso é possível ser se a gente sair da nossa zona de conforto e ir mais além. Por isso que o Evangelho é um chamado para aquelas pessoas que não querem viver numa forma mediana. É chamado para aquelas pessoas que querem viver algo mais. E por isso a vida se torna extraordinária. A vida só é extraordinária para aqueles que querem algo a mais. A vida só é extraordinária para aqueles que não se contentam em viver na mesmice ou na mediocridade, mas sim querem algo a mais. E esse algo a mais, meu irmão, minha irmã, eu digo para você com total convicção, total certeza, que é viver os valores do reino, é ser um bem-aventurado. Isso traz sentido para mim e traz sentido para você e faz que a nossa vida tenha um propósito. E uma péssima característica do nosso tempo é que encontramos propósitos em nós mesmos. Mas o bem-aventurado, o discípulo do Senhor, ele não encontra o propósito nele mesmo. Ele encontra o seu propósito no Senhor e no outro. O seu propósito está em amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo. O seu propósito está de servir ao outro. O seu propósito está de cuidar do outro, de ser misericordioso, de ser pacificador. O seu propósito está em honrar o Senhor com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto, em todas as suas relações, onde quer que estiver. Esse aí é o seu propósito. Este é o propósito bem-aventurado, do discípulo e da discípula do Senhor. Assim eu faço mais uma pergunta para você. Qual é o seu propósito? Qual tem sido o seu propósito? Ser bem-aventurado, viver como bem-aventurado deve ser o nosso propósito. Eis aí, para que a nossa vida seja algo extraordinário. O verdadeiro discípulo de Cristo, de Jesus Cristo, é aquele que vive o amor e vive e pratica a fé e vive os valores que confrontam a lógica da sociedade e do sistema em que fazemos parte. E hoje, a nosso tempo, a nossa sociedade precisa de pessoas assim, que confrontem essa lógica que é perversa, essa lógica que deturpa os ensinamentos, essa lógica que deturpa os princípios do reino de Deus. Por isso, ser bem-aventurado é uma convocação. E para a gente encerrar, eu quero ler para você a oração do bem-aventurado, que está lá no Evangelho de Mateus. Talvez você conheça essa oração, mas muitas vezes a gente acaba se esquecendo na correria do nosso dia a dia. A oração do bem-aventurado está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículo 9, ao do versículo de número 13, que diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre.
Amém. Esta é a oração do bem-aventurado, daquele que entendeu e daquele que deseja viver as bem-aventuranças. E este deve ser o meu clamor e o seu clamor. Essa oração deve ser o meu clamor e o seu clamor. E o desejo de viver como um bem-aventurado deve ser algo que deve arder no meu coração e no seu coração. Hoje, a sociedade, o nosso tempo, precisa de discípulos e discípulas que sejam bem-aventurados. Hoje a nossa sociedade, o nosso tempo, precisa de uma igreja que seja bem-aventurada. E assim, a igreja irá experimentar o extraordinário da vida. E assim, o discípulo e a discípula irá viver o extraordinário da vida. Então, meu irmão, minha irmã, da IPI da Saúde, seja um bem-aventurado e anuncie e viva os valores do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos leve a viver como um bem-aventurado. Que essa palavra aqui que lemos, que essa palavra aqui que foi proclamada e pregada, venha gerar vida em nossos corações e que possamos vir proclamá-la. E sim, ser um bem-aventurado, chorar com aquele que chora, ser um pacificador, um misericordioso, para que sim possamos viver, para que sim possamos viver o extraordinário da vida. Que Deus te abençoe. Um abraço. Obrigado, pastor Tiago, por ter aceitado o nosso convite e ter trazido a palavra nesta noite. Que o Senhor te abençoe. E transmita também o nosso abraço ao conselho e aos irmãos da IPI do Itaqui. Vamos ouvir mais um louvor? É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer,
É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Ide em nome do Senhor. E o que ele manda é isso: que creiais no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que vos ameis uns aos outros, como Cristo nos amou. É com esse texto, baseado em 1 João 3,23, que vamos nos despedindo nessa noite. O reverendo Tiago fará a oração final e impetrará a bênção apostólica. Uma boa noite a todos e uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém, irmãos e irmãs, que tempo precioso, que tempo gostoso na presença de Deus. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela confiança e pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. Espero que em breve a gente possa vir estar se vendo, né? Gostaria de convidar a você mais uma vez a orar comigo, agradecendo a Deus por esse tempo que a gente teve juntos. Feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pelo culto que nós tivemos, pelas canções cantadas, pela palavra que lida e proclamada, e que tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que cantamos sobre o Senhor possa vir gerar vida em nossas vidas. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pelo Senhor estar sempre presente, por ser o Emmanuel, o Deus conosco. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. E que esse tempo que a gente viveu possa vir ser algo aqui produtivo, que possamos dar frutos de tudo aquilo que ouvimos, de tudo aquilo que nós cantamos, e que seja assim tudo para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo nos leve você, meu irmão e minha irmã, a viver como um bem-aventurado, proclamando, anunciando os valores e os princípios do reino de Deus e vivendo o extraordinário da vida. Amém. Que Deus te abençoe.